Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Instituto Águia Dourada, do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, a gente vai falar sobre Tefnut. Mas antes da gente falar sobre essa deusa, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, para contar aqui nos comentários, né, se você cultua Tefnut, como é a sua relação com ela, né, você faz parte de algum grupo que cultua deuses egípcios? Conta aqui para mim se você faz parte da Kemetic Ortodoxa também, assim como eu. Conta aqui embaixo, tá? E tem mais, se você não está inscrito no canal, eu convido você a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, sua ajuda vai ser muito bem-vinda para que eu possa continuar fazendo essa pesquisa para trazer aqui para todos vocês. Você pode ajudar, então, dessa forma, enviando um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal, ou você pode enviar um Pix de qualquer valor para poder ajudar a manter esse trabalho. E a chave do Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode enviar qualquer valor. Bem, a gente vai falar então agora sobre a deusa Tefnut. Tefnut, Tefnis, Tefenet ou Tefnut com O ou T no final, transliterado em grego como Trifenis, é uma deusa da mitologia egípcia, cujo nome significa umidade ou umidade atmosférica, e personificava a umidade e as nuvens na mitologia egípcia. Ela desempenha um papel fundamental no panteão egípcio, representando conceitos de água, fertilidade e até mesmo da justiça e da ordem cósmica. Ela é vista como uma deusa muito poderosa, capaz de trazer a chuva que fertiliza a terra e sustenta a vida. E ela é adorada, ou foi adorada, melhor dizendo, especialmente nas regiões agrícolas, onde a água é essencial para a sobrevivência. Tefnut é uma das divindades mais antigas do panteão egípcio, e sua origem remonta aos primórdios dessa mitologia. Ela é frequentemente associada ao mito da criação, onde é considerada uma das primeiras divindades a emergir do nada primordial. Tefnut é frequentemente representada como uma mulher com cabeça de leoa, quando retratada como parte da grande Enéada de Heliópolis, ou como uma leoa, simbolizando sua força e poder, usando na cabeça o disco solar e a serpente Uraeus, com a coroa dupla ou o disco solar na cabeça, ou ainda como uma múmia entronizada com cabeça de leão, ou como uma leoa caminhando com o disco solar na cabeça. Tefnut tem uma crina pronunciada, cauda levantada e 3 tetas sob a barriga, mas Tefnut também pode ser retratada como totalmente humana. Essa é uma das alternativas que ela pode ser vista, né? Com a crina, com as tetas, enfim. Quando em sua forma leonina, ela muitas vezes é representada consecutiva com Shu, seu irmão gêmeo e consorte, em forma leonina semelhante nesse caso. E quando retratados dessa forma, Shu e Tefnut são conhecidos como Ruti, os 2 leões. Com cabeça de leoa, Tefnut foi representada ainda ajoelhada em um pedestal segurando um arco tenso, com um olho Udjat em sua cabeça e uma cobra em sua base. Em sua forma total ou semi-antropomórfica, ou seja, humana, ela é retratada usando uma peruca encimada por uma serpente Uraeus ou por um Uraeus e disco solar, e às vezes é retratada como uma serpente com cabeça de leão. Seu rosto às vezes é usado em forma de 2 cabeças com seu irmão Shu em contrapesos de colarinho. Durante as dinastias 18ª e 19ª, particularmente durante o período Amarna, Tefnut foi retratada em forma humana, usando um cocar baixo e achatado, coberto com plantas brotando. Ela pode surgir como uma deusa em pé ou entronizada com um cetro Ankh e um papiro, né, carregando um cetro da cruz Ansata Ankh, um papiro, ou um cetro Uas em suas mãos, ou ainda tocando pandeiro, com plantas de papiro na cabeça,
ou ainda como uma múmia em pé ou deitada, em forma oval, sem barba, como uma garota nua de pé com a trança juvenil, como uma criança sentada de joelhos ou junto com Shu. E Tefnut também foi representada em forma de falcão, usando uma coroa dupla apoiada em um estandarte, também em forma de cobra alada com cabeça de leão. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas enfim. E a cobra alada com cabeça de leão com um disco solar na cabeça e um pedestal, ou como uma árvore, uma árvore caducifólia, diante da qual se ergue em um santuário com um homem em pé, e acima do santuário estão Shu e Tefnut. Tefnut também pode ser representada como um pássaro-bá, com asas estendidas, e pode aparecer junto ou não com Shu, sendo ele também um pássaro-bá nesse caso. As imagens e representações de Tefnut na arte egípcia antiga podem ser encontradas em tumbas, templos, manuscritos e hieróglifos, artefatos e relíquias do Antigo Egito. O povo do Antigo Egito era capaz de reconhecer e distinguir seus numerosos deuses e deusas através de suas representações artísticas, compreendendo o significado das cores e dos símbolos que transmitiam informações sobre a divindade. Deusas egípcias como Tefnut eram pintadas com uma cor amarelada, indicando um estilo de vida interior, longe do sol. O disco solar, seu status divino e real associação com Ra, ou Atum-Ra, a divindade solar, e a cobra protetora Uraeus. Já tem vídeo sobre Ra aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, é só você dar uma olhadinha. A mãe de Akhenaton, do faraó Akhenaton, Tiye, foi retratada usando um cocar semelhante e identificando-se com Hathor, ou Het-Hert, Tefnut, uma combinação das duas deusas. Já tem vídeo sobre Het-Hert e Hathor aqui na playlist sobre os deuses e deusas também. A icônica coroa azul de Nefertiti é considerada pela arqueóloga Joyce Tildesley como derivada do cocar de Tiye e pode indicar que ela também estava se identificando com Tefnut. O nome Tefnut não tem etimologia certa, mas pode ser uma onomatopeia do som de cuspir ou ejetar algo para fora do corpo, como Atum a cospe em algumas versões do mito da criação. Além disso, seu nome foi escrito como uma boca cuspindo em textos posteriores. Mas seu nome às vezes também pode estar ligado a um substantivo Tefen, que significa órfão. Tefnut é filha de Ra ou Atum, ou até mesmo de Ra-Atum, e seus irmãos podem ser, além de Shu, Hathor ou Het-Hert, Ma'at, Anhur, Sekhmet, Bast, Mafdet e também Satet. Já tem vídeo aqui no canal sobre Ra, Het-Hert ou Hathor, Ma'at, Anhur, Sekhmet, Bast e Mafdet. Satet ainda não tem, mas uma hora eu trago para vocês. E Shu também ainda não tem, tá? Mas eu vou trazer qualquer hora, então se você tá vendo esse vídeo no futuro, saiba que de repente ele já pode estar até na playlist. Tefnut é a irmã gêmea e esposa de Shu, o deus do ar. Junto com Shu, formava o primeiro par de divindades da Enéade, nome dado aos 9 deuses e deusas egípcios originais e mais importantes da cosmogonia de Heliópolis, que é o local do nascimento de vários deuses. O vento doce vem de Shu, o belo vento norte de Tefnut, a vida de Ra, a respiração de Uezir ou Osíris, e o orvalho e a chuva de Aset ou Ísis. Já tem vídeo aqui sobre Aset, Ísis e sobre Uezir, Osíris também na playlist sobre os deuses e deusas. Shu e Tefnut são deuses do 3º e 4º dias do mês lunar. Ela é mãe de 2 importantes deuses, Geb, junto com Shu, Tefnut é mãe de Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Já tem vídeo sobre Geb e sobre Nut aqui também. Esse quarteto de deuses egípcios representava a terra, ou Geb, o céu com Nut, o ar com Shu, com
a deusa é com o deus Shu e não com o deus Khonshu. E Tefnut representava a água. Tefnut é a avó de Wezir Osíris, Aset Isis, Set, Nebetiret ou Neftis e em algumas versões de Heru, o Er ou Horus, o Velho. Ou até mesmo ela pode ser mãe de Hathor-Het-Hert em algumas versões. Todos esses deuses que eu falei agora, Wezir, Aset, Set, Nebetiret, Heru e Hathor, já tem Het-Hert, né? Já tem vídeo aqui no canal. Tefnut também era bisavó de Heru-Saaset, ou Horus o Jovem, filho de Ísis. Ao lado do pai, irmão, filhos, netos e bisneto, Tefnut é membro da Enéada de Heliópolis. Tefnut também foi dita ter sido consorte de seu filho Geb. Como Shu separou à força seu filho Geb de sua irmã e esposa Nut, Geb desafiou seu pai, Shu, fazendo com que ele se retirasse do mundo. Geb, que estava apaixonado por sua mãe Tefnut, a toma como sua principal rainha consorte nesse mito. Existem várias variantes do mito da criação dos gêmeos Tefnut e Shu. Em todas as versões, Tefnut é produto da partogênese e todas envolvem alguma variedade de fluido corporal. No mito da criação heliopolitana, Atum espirrou para produzir Tefnut e Shu. O texto da pirâmide 527 diz, abre aspas, Atum foi criativo ao espirrar enquanto estava em Heliópolis. E irmã e irmão nasceram, isto é, Shu e Tefnut, fecha aspas. Em algumas versões deste mito, Atum também cospe sua saliva, de forma que o ato que procria os seus filhos. Essa versão contém um jogo de palavras. O som Tef, que forma a primeira sílaba do nome Tefnut, também constitui uma palavra que significa cuspir ou expectorar. Os textos do caixão contêm referências a Shu sendo espirrado por Atum pelo nariz e Tefnut sendo cuspida como saliva. O papiro Bremner Hind e a teologia menfita descrevem Atum espirrando a saliva para formar os gêmeos. Atum também pode ter criado Tefnut e seu irmão se masturbando ou ainda engolindo seu sêmen e cuspindo esse sêmen para formar os gêmeos no início do cosmos. No mito da criação, o deus Atum-Ra diz, depois de descrever como Shu e Tefnut seguiram a partir de si mesmo, abre aspas, assim, de um deus tornei-me 3, fecha aspas. O nome de Tefnut às vezes está ligado ao verbo tefen, que significa cuspir ou ejetar algo do corpo, embora às vezes também esteja ligado a um substantivo tefen, que significa órfão, como no enunciado 260 do texto das pirâmides, onde o rei falecido afirma, abre aspas, eu, o órfão, ou tefen, tive julgamento com a órfã Tefenet, ou seja, Tefnut, fecha aspas. Essa ideia pode estar ligada à noção de que Tefnut criou a si mesma e, portanto, não tem pais, na medida em que é dito no texto das pirâmides, quando diz que Atum e Hut, isso é, Atum, Shu e Tefnut, abre aspas, vocês mesmos criaram suas divindades e suas pessoas, fecha aspas. Da mesma forma, o relato cosmogômico no papiro Bremner Hind afirma que os filhos de Geb e Nut, que são netos de Shu e Tefnut, são os primeiros provocados do corpo, isso é, em contraste com as mais misteriosas maneiras pelos quais os deuses anteriores surgiram. Isto está de acordo com uma declaração anterior no texto em que Atum afirma, abre aspas, muitos foram os seres que saíram da minha boca antes do céu existir, antes da terra existir. Eu juntei alguns deles em Num como seres inertes, antes que eu pudesse encontrar um lugar onde pudesse ficar. Fecha aspas. Essa existência de Shu e Tefnut junto com Atum, em estado de latência ou inércia, manifesta-se numa certa fusão de pessoas na relação triangular entre esses deuses. Portanto, o enunciado 685 do texto das pirâmides diz do rei renascido que, abre aspas, seus pés são beijados pelas águas puras que existem através de Atum,
que o falo de Shu faz e que a vagina de Tefnut cria, fecha aspas, identificando a emissão criativa original de Atum, na qual Shu e Tefnut estiveram presentes, com a união sexual de Shu e Tefnut. No relacionamento totalmente diferenciado, Shu parece incorporar o aspecto mais celestial ou transcendente, e Tefnut o aspecto mais terreno ou imanente da emissão ou expressão de Atum. A relação triangular Atum-Shu-Tefnut é desenvolvida na sequência da cosmogonia de Atum, a saga do olho. Esse mito, que é apenas imperfeitamente compreendido, diz respeito à relação entre Atum, que no entanto cede seu lugar a Ra nas formulações mais desenvolvidas do mito, uma substituição que é explicada no feitiço 76 do texto dos caixões. Abre aspas. A fênix de Ra era aquela por meio do qual Atum surgiu no caos, no abismo, na escuridão e na penumbra. Fecha aspas. E seu olho, que se projeta no mundo, um jogo de palavras, já que Irt ou olho significa também fazer ou agência. Já tem vídeo sobre Atum aqui antes de prosseguir, tá, gente? O mito, que assume formas variadas, expressando conjuntos de ideias diferentes, porém análogos, diz respeito nos seus termos mais simples ao retorno do olho a Atum ou Ra. Este olho é a vontade efetiva das divindades solares como Ra no mundo, e seu retorno expressa, portanto, o retorno dessa energia à sua fonte. O simbolismo do retorno do olho tem qualidades diferentes nos diferentes níveis do cosmos sobre os quais o símbolo opera. Às vezes tem a sensação de que Deus vem à consciência através da experiência de separação e reunião. Consequentemente, no papiro Bremner Hind, Atum afirma que seu olho seguiu Shu e Tefnut, que após terem sido expulsos de seu corpo foram criados por e regozijaram-se em Num, o abismo pré-cósmico, e portanto estavam distantes dele. Ao retornar a ele, Atum diz que Shu e Tefnut trouxeram no caso para Atum, o olho com eles. Isto leva a um novo estágio na criação, pois Atum afirma que depois que ele juntou seus membros, Shu e Tefnut sendo como partes de seu corpo, ele chorou por eles. Foi assim que os humanos surgiram a partir das lágrimas que saíram de seu olho. Um trocadilho com as palavras Remi, lágrimas, e Home, humanos. De outra perspectiva, Shu afirma no feitiço 76 do texto do caixão que, abre aspas, Atum uma vez enviou seu único olho procurando por mim e minha irmã Tefnut. Eu fiz luz das trevas para isso e ele me encontrou como um imortal. Fecha aspas. O olho que procura Shu e Tefnut às vezes é identificado com Het-Het ou Hathor, como no feitiço 331 do texto do caixão. Tefnut estava ligada a outras deusas leoninas, como o olho de Ra. Este mito cosmogônico, por sua vez, expressa-se através de um mito bastante diferente, que também envolve Tefnut, que é geralmente conhecido como o mito da deusa distante ou a deusa retornando. É a Wandering Eye que a gente fala. Nesse mito, Tefnut, a deusa distante, é induzida por Shu a retornar com ele ao Egito de uma terra estrangeira, vagamente determinada, chamada Bolgen ou Kenezet, considerada situada ao sul e leste do Egito, por exemplo, na Somália, mas essencialmente era um lugar mítico. Em pelo menos uma ocasião, Sekhmet, como a deusa que retorna, vem da Ásia. O retorno da ígnea e irada deusa distante envolve seu apaziguamento ou purificação por meio de ritos estáticos e pela imersão em um lago sagrado, identificado simbolicamente com o Num. Já tem vídeo sobre Sekhmet aqui, tá? Não sei se eu já falei com vocês, enfim. Este processo de apaziguamento ou purificação do retorno da deusa distante ocorre paradigmamente em Abaton, na ilha de Biguê, local do túmulo de Uezir ou Osíris. Embora compreendido apenas de forma imperfeita, é claro que o mito da deusa distante une temas cosmogômicos e osirianos.
O mito da deusa distante é contado com um elenco de divindades em constante mudança, e Shu e Tefnut podem não ter sido os heróis e heroína originais, que talvez pudessem ser Onuris ou Anhur e Merrit. É mencionado em muitas inscrições de templos, mas não foi preservado em nenhum de forma narrativa antiga. Foram feitas tentativas de reconstruí-lo com a ajuda de uma narrativa demótica, parte da qual também sobrevive na tradução grega, que parece contar uma versão de conto popular dele. Neste texto, Jehut ou Thoth, na forma de um macaco, convence Tefnut primeiro na forma de um gato cuxita, depois assumindo as formas de uma leoa, um abutre e uma gazela, antes de retornar à sua bela forma de Tefnut para retornar com Jehut e Thoth por meio de uma série de argumentos, fábulas e hinos. A ausência de Tefnut causou uma seca devastadora, a gente já tem até como entender, porque ela era umidade. Então essa seca ameaçou a vida no Egito, e somente depois de receber o título de honrosa de Jehut e Thoth, ela retornou. O papel de Jehut nessa narrativa demótica ecoa sua função clássica de pacificar deusas coléricas. Os estudiosos também sugeriram diversos ciclos naturais como referentes do mito. O ciclo lunar, o movimento anual norte e sul do Sol e o desaparecimento e ascensão heliacal de Sírios. Parece mais razoável concluir que o mito é aplicável a todos estes, bem como a outros fenômenos, e que essa flexibilidade faz parte de seu apelo. A chegada da deusa distante é aparentemente concebida de duas maneiras. Primeiro, como a filha de Ra. A deusa distante é identificada não como a filha de Atum, mas de Ra, vindo em sua defesa contra seus inimigos e os inimigos da ordem cósmica que ele representa. E segundo, como a teogamia, ou casamento divino, de Shu e Tefnut, sendo isso entendido não como aquilo que produziu Gebnut no início do mundo, mas sim como uma reunião de Shu e Tefnut e uma habitação de cada um no outro, que também na sua forma teologicamente mais complexa implica o reencontro de Geb e Nut com Shu e Tefnut. Este reencontro confirma assim a criação, por assim dizer, fechando um círculo cósmico em que o conflito que caracteriza as gerações posteriores dos deuses dá lugar à reconciliação e à espiritualização do cosmos. Um antigo comentário sobre o feitiço 17 do Livro dos Mortos identifica a alma de Ra e a alma de Uezir Osíris, que se unem na ressurreição, como habitando em Shu e Tefnut. Tefnut incorpora em relação a Shu todo o desenvolvimento posterior do cosmos, pois foi ela quem deu à luz a Enéade, de acordo com o feitiço 78 do texto do Caixão. Portanto, Tefnut está intimamente associada a Ma'at, por exemplo, no feitiço 80 do texto do Caixão, como princípio de ordem e harmonia no cosmos, que tem como pré-requisito, no entanto, o desenvolvimento da complexidade, pois não pode haver ordem sem complexidade. Tefnut preenche a lacuna entre os estágios primitivos do cosmos e seu estado complexo e evoluído. Um outro ciclo mítico envolvendo Tefnut, que parece se sobrepor de maneira complicada ao ciclo da deusa distante, diz respeito ao estupro e prisão dela nas mãos de seu filho Geb, seguido de sua punição, que por sua vez tem ligações com o ciclo de Osíris, como pré-condição para a ressurreição de Uezir ou para a concepção de Heru ou Horus. Este ciclo, que parece enfatizar uma dimensão sofrida da deusa, é frequentemente atribuído a Horit. Conforme atribuído a Tefnut, este ciclo assume seu lugar como, na verdade, a extensão simbólica mais distante do momento cosmogômico original em que Tefnut incorpora diferença autoconsciente dentro da tríade primordial. O ciclo da deusa distante precisa ser entendido como uma estrutura de culto, na qual os cultos de muitas deusas e deuses participam em vários graus, Tefnut estando talvez no grau máximo desse contínuo, no centro do qual está a adoração estática que, através da embriaguez, a música, a festa e a licença sexual, tornam-se presente,
uma deusa que vem de longe apenas pelo fato de ter sido trazida para aquele momento. Certos textos, como o enunciado 562 do texto das pirâmides, onde é dito que, abre aspas, a terra foi elevada sob o céu por seus braços, ó Tefnut, e você segurou as mãos de Ra, fecha aspas, foram interpretados como uma indicação de que Tefnut possa ser entendida como um céu inferior, uma atmosfera ou oceano abaixo da terra que o sustenta. Mas pode ser que Tefnut seja aqui antes aquela força que espiritualiza a terra, elevando-a ao céu em seu reencontro com Shu. Há um apoio um pouco mais explícito nos textos egípcios para que Shu e Tefnut sejam considerados princípios solares e lunares. No feitiço 607 do texto do caixão, os dois olhos de Horus, abre aspas, que emitiram de Atum são Shu e Tefnut, fecha aspas. O Horus ou Heru aqui é referido sendo o Heruê ou Horus o Velho, o aspecto de Horus que é o próprio céu. Seus dois olhos, o Sol e a Lua, são nesse caso Shu e Tefnut. Quanto ao que é solar e ao que é lunar, Tefnut seja talvez a candidata mais convincente para o princípio lunar, apenas na medida em que o mito da deusa distante é por vezes aplicado ao ciclo lunar, e o olho de Ra que regressa a ele é identificado com o olho de Horus, o símbolo Wedjat, que é ferido e curado ou roubado e restaurado, que é um mito que se refere à lua, entre outras coisas. As principais associações de Tefnut, no entanto, são fortemente solares. O feitiço 130 do Livro dos Mortos parece identificar Tefnut de alguma forma com a exalação de Ra. Abre aspas. Ele inala Shu, ele cria Tefnut. Fecha aspas. Tefnut aqui pode ser o brilho do sol, aceso pela inalação de ar. O feitiço 136b do Livro dos Mortos, abre aspas, para navegar na grande barca de Ra, para passar pelo anel de fogo, fecha aspas. Nesse feitiço, o Exir ou Osíris diz sobre o operador identificado com Horus ou Heru, abre aspas. Eu eliminei o dano dele e, em seu lugar, eu trouxe para ele Tefnut, para que ele possa viver dela. Pelo contexto circundante, parece que Tefnut aqui incorpora a energia solar ardente ou radiante. O feitiço 152 do Livro dos Mortos desenha que o falecido possa beber a água de Tefnut, que talvez seja o orvalho da manhã. No feitiço 169 do Livro dos Mortos, parece que Tefnut fornece uma espécie de ambrosia. Abre aspas. Tefnut, a filha de Ra, te alimenta com o que seu pai Ra deu a ela. Fecha aspas. No feitiço 660 do texto do caixão, as águas de Tefnut parecem ser um símbolo do próprio cosmos. Abre aspas. Tefnut é ela quem distribui o que deve ser distribuído pela eternidade. Vocês a adorarão sobre as águas que estão nela. Vocês que seguem o olho de Horus e eu, no caso o operador da magia, adorarei suas águas. Fecha aspas. No texto das pirâmides anteriores, diz-se que Tefnut produz águas puras de sua vagina. Ela também era uma deusa dos mortos e estava ligada ao fornecimento de bebida aos falecidos. Tefnut simbolizava generosidade e também as dádivas, enquanto seu irmão Shu afasta a fome dos mortos, ela afasta a sede. Shu e Tefnut lançaram as bases da casa onde o falecido habitaria. Tefnut é frequentemente retratada nos caixões dos falecidos servindo bebida de uma jarra, para sustentar as almas que viajam pelo submundo. E ela aparece em representações no Livro dos Mortos. Tefnut tornou-se uma deusa do submundo, ou Duat, e presidiu como 2 dos 42 juízes na cerimônia da justificação no Salão das Duas Verdades. A cabeça do falecido é uma continuação de Shu e o pescoço é preso por Tefnut. Tefnut e Nut conversam com o falecido. Os Ba dos falecidos passam pela área desértica de Tefnut. Ela dispersa os inimigos dos falecidos, como fez com seu pai Ra. Ela é dada a Shu pelos 2 grandes deuses no lado oeste do falecido,
Shu no leste, Nun no sul e a deusa primordial Naunet no norte. As duas pernas do falecido são Shu e Tefnut em uma lista de partes do corpo. Tefnut e Shu também eram adorados como um par de leões em Leontópolis, no delta do Nilo, mas seu santuário principal ficava em Heliópolis. Leontópolis era o nome da cidade antiga onde todos os deuses com cabeça de leão e gato, associados a Ra, o deus do sol, eram adorados. O antigo nome de Leontópolis era o egípcio, era Taremu. E o nome grego dessa cidade, Leontópolis, significa cidade dos leões, pois havia muitos templos dedicados a divindades leões que continham leões e gatos vivos. Eliano, um antigo historiador romano, escreveu, abre aspas, no Egito eles adoram leões, e há uma cidade com seu nome. Os leões têm templos e numerosos espaços onde vagar. A carne dos bois lhes é fornecida diariamente e os leões comem acompanhando música na língua egípcia. Fecha aspas. Os deuses leão, adorados em Leontópolis, eram principalmente associados aos cultos do deus solar Atum-Ra ou até mesmo Ptah. Já tem vídeo sobre Atum, que eu já falei, sobre Ra, e também sobre Ptah aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Os nomes de outros deuses adorados em Leontópolis eram Bast, a famosa deusa gato, que também já tem vídeo aqui, Sermet, a deusa leoa da guerra, que também já tem vídeo aqui, e Maarres, que é um deus também com cabeça de leão, príncipe leão, que já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas também. Leontópolis também foi associada a Heru, ou Horus, que segundo a mitologia egípcia se transformou em leão. Em Karnak, Tefnut fazia parte da Enéada e era invocada em orações pela saúde e bem-estar do faraó. Tefnut é a primeira das 4 deusas na terceira seção do Livro das Cavernas, que fica entre as patas de Aker, a segunda das 5 divindades que estão por trás do entronizado Wezir, a terceira de 9 mulheres enlutadas, a nona de 10 divindades diante do entronizado Wezir, a quarta de 12 divindades em uma grande Enéada, a quarta das 14 divindades de uma grande Enéada que está em Karnak, a quarta de 15 divindades que enchem o olho da lua, a quarta das 15 divindades de uma grande Enéada, a quarta de 15 divindades que representam os dias dos primeiros 15 dias do mês lunar, a quarta de 15 divindades elogiando a lua crescente ou minguante, a quinta de 15 estandartes em uma procissão sacerdotal, a quinta de 16 divindades em uma grande Enéada, a 20ª de 24 deusas semelhantes a Het-Hert tocando o sistro no Mamice, do termo Sat-Ra ou filha de Ra, a terceira de 28 divindades votivas, a 13ª de 36 deuses e grupos de deuses no 18º nomo do Alto Egito, a primeira de um grupo de 40 deuses no livro do dia. Tefnut é a sexta da Enéada, que está no meio do templo de Sete I, a sexta da grande Enéada, que está na Casa Grande, a 8ª ou 34ª de uma série de divindades empoleiradas ou agachadas no friso superior da parede externa do santuário, a 14ª divindade da ladainha do sol, membro da grande Enéada que está em Karnak, está em várias divindades onde o incenso é oferecido a Ra e entre várias divindades que recebem uma oferenda de incenso, e está em uma lista de divindades de Dendera. Tefnut é ainda um título de Aset, de Anuket, de Bast, de Menhit-Nebetu, de Nebet-Het, de Het-Hert, de Reket e de Tinenet, de Mut, de Ra, de Nebto em uma cena ritual. Tefnut e Sermet protegem o corpo de Wezir em uma cena ritual. O Bad-Amon é Shu e seu coração é Tefnut. Tefnut e Shu são os 2 olhos de Heru-Wer. Tefnut, como protetora, estende a mão para Wezir, e ela é como Het-Hert, a amante de Biga, ao lado de Aset,
e expulsa Sete no local onde o Exir está. Vamos fazer um resumão rápido aqui de propaganda, né? De vocês procurarem sobre esses deuses que eu falei. Já tem vídeo aqui no canal, além de Sete, o Exir, né, que eu já tinha citado, Bast, Sermet, enfim, Het. Já tem vídeo sobre Heket, a deusa Ram. Já tem vídeo sobre Mut, também sobre Set, aqui no canal, tá? Em um texto mágico usado para cobrar certos itens na defesa de Uezir, de Set, lemos em uma lista de crimes de Set que ele tirou o pênis de Tefnut no dia em que Sia é pura. Isso faz parte do papiro de Nova York. Goyon alteraria o texto aqui para ler a herança de Tefnut ao invés de pênis de Tefnut. Entretanto, Van Dyck manteria a leitura original, vendo aqui uma referência a um poder fálico primordial de Tefnut que é necessário para o renascimento de Ra, que Set tenta frustrar. Bem, agora vamos falar sobre as deusas relacionadas a Tefnut. A gente tem Sermet, Mut, Bast, que são deusas que foram cultuadas em Leontópolis e que são associadas, né, à guerra, à cura. Lembramos também de Isis ou Aset, que é uma das principais deusas egípcias associadas à maternidade, magia, fertilidade. Deusas que são ligadas à fertilidade a gente tem de várias culturas também, né? Então, é só vocês darem uma olhadinha nessa playlist de deuses e deusas que vocês vão encontrar várias aqui. Quanto aos símbolos ligados a Tefnut, temos jarros ou urnas de água, obviamente, chuva, obviamente, trono, a anca ou cruz ansata, melhor dizendo, o cetro uás, leões ou imagens de leões, representando a sua forma leonina, a umidade do ar, serpentes, a serpente Uraeus também, representações de chuva ou nuvens, cores azul e verde e também o ocre amarelo, que ele vem de Tefnut. Quanto às oferendas, você pode ofertar a Tefnut água, figuras de leões, ágata musgo verde, malaquita, água marinha, ametista, coral, quartzo rosa, quartzo transparente, safira, sal marinho, selenita, sodalita, azurita, turmalina azul, opala, calcita azul, ágata renda azul, topázio azul, crisocola, turquesa, lótus azul, juncos, papiro, pera, frutas, flores, líquidos doces, ocre amarelo. E tem aquela fórmula, né, que não tem erro para deuses egípcios. A vela branca, você pode incluir uma vela azul, uma vela verde também, nesse caso. Pão e água fresca, cerveja. Você ofertando essas coisas não tem erro para divindades egípcias, tá? Epítetos, olha, são muitos, eu não vou falar todos, senão a gente vai ficar uns 3 dias aqui falando, tá? A ardente, a Bade Heliópolis, a bela entre os deuses, a bela jovem leoa de Heruaquete, a bela Ra, a chama em seu momento, a chefe da casa do ancestral, a chefe da casa do falcão, a chefe da colina de Tefnut, a chefe da Eneda, a chefe da terra de Atum, ou seja, Dendera, a chefe das deusas, a chefe de Biga, a chefe de Édifo, a chefe de Filai, a chefe do Yadit, ou templo de Azet, em Dendera, a chefe do local de nascimento, a chefe do palácio do ancestral, a chefe do templo ou do trono de Ra, a chefe do trono dos deuses ou Édifo, a chefe dos grandes tronos, a chefe ou cobra de todos os deuses, a cobra da testa, a cobra da testa de seu pai, a cobra da testa do Senhor de todos, a cobra de Bubastes, a cobra de cada deus, a cobra de Édifo, a cobra de quem a criou, a cobra de Ra, a cobra de seu pai, a cobra viva na terra, a confidente de seu Criador,
a confidente de seu pai, a deusa do sol, a devoradora de chama, a divina irmã de Shu, a encarnação da morte, a escondida, a esposa divina, a excelente, a fêmea do abutre, a filha de Atum, a filha de Ra. Aí tem a filha de Ra em Biga, em Dendera, em Yadit, em Tebas do Baixo Egito, da colina de Tefnut, a filha de Ra no trono de Ra, a filha de Ra nos lugares lindos, a filha de Ra que está na cara dele, a filha de Ra que sai de seu corpo, a flamejante, a forte em Dendera, a forte no céu, a gazela Dorcas, a governante das duas terras, a governante de Biga, a grande, a maior deusa, a grande ardente, a grande chama em Biga, a grande chama está nas proximidades dela, a grande cobra na testa, a grande cobra da testa do Senhor de todos, a grande cobra da testa na cabeça de seu pai, a grande cobra da testa na cabeça do carneiro, a grande de Tebas, a grande Doduat, a grande flamejante, a grande governante, a grande primitiva, a grande queima de seu irmão, a iluminadora, a irmã ao lado de seu irmão Shu, a jovem e bela leoa de Heruaquete, a leoa furiosa, a linda cantora, a linda irmã, a linda jovem leoa, a mãe das mães, a mãe do príncipe da coroa branca, a magnífica e poderosa, a magnífica ou útil, a muito popular, a órbita da Terra está sob sua circunferência, a personificação da retribuição e da vingança ou sorte, no caso vento favorável, a poderosa das duas terras, a primeira deusa, a primeira filha de Atum, a primeira filha dos ancestrais, a rasgadora, a senhora da alegria, a senhora da casa de Uezir, a senhora da chama, a senhora da comida para homens e mulheres, a senhora da dança, a senhora da embriaguez, a senhora da luz, a senhora da pedra verde e do papiro, a senhora da terra, a senhora daquilo que o sol orbita, a senhora das chamas na casa das chamas, a senhora das colunas de papiro, a senhora das damas, a senhora das deusas, a senhora das duas terras, a senhora das joias, a senhora de Abaton, a senhora de Biga, a senhora de Hermópolis Parva, a senhora de Com-Ombo, a senhora de Filai, a senhora de toda a terra, a senhora de todas as deusas Sermet, a senhora de todos os deuses, a senhora do brilho, a senhora do Bugen, a senhora do disco solar, a senhora do louvor, a senhora do medo, a senhora do momento furioso, a senhora do ouro e da faiança, a senhora do prazer, da alegria e da dança, a senhora do santuário estatal do Baixo Egito, a senhora do cistro, a senhora do terror no palácio, a senhora dos demônios errantes, a senhora dos demônios faca, a senhora dos livros, a senhora dos poderes, a única, a venerável abutre fêmea, a vigilante, a vulva dando a luz, aquela com cabeça colorida de lápis lazuli, aquela com cabelo preso, em uma rede de cabelo talvez, aquela com fúria dolorosa, aquela com grande magia, aquela com grande popularidade, aquela com muitas cobras, aquela com muito calor, aquela com o rosto vermelho contra os inimigos do filho, aquela com um par de braços fortes, aquela com o rosto brilhante, aquela com o rosto lindo, aquela com o rosto sombrio em meio aos inimigos de seu pai, aquela com uma imagem secreta, aquela com uma pupila áspera, aquela das casas de ouro e prata, aquela de rosto moreno no meio dos inimigos de seu pai, aquela que enche o palácio de alegria,
aquela que perdura no assento inferior. Baui, ou os dois Bais, cuja chama é ótima contra Set, cujo corpo é jovem como os dois filhos de Ra. Het a grande, Maat a grande, Merrit na casa de Merrit, Mut a grande, não há corpo daquele que a criou, não se afasta do que ela disse, nenhum outro existia antes dela, o gato sussurrante, o grande abraço de seu irmão Shu, a grande destinatária ou unificadora, a leoa do norte, a leoa do sul, o local de nascimento, o olhar brilhante do marido, o olho de Ra, aí o olho de Ra em Dendera, em Yadit, em Heruaket, o olho direito de Ra, o par de leões, o útero que causa vida no útero, os deuses e deusas exultam ao vê-la, os deuses estão felizes com a vinda dela, os dois discos, os dois filhos de Atum, os dois filhos de Ra, os dois grandes, os dois poderosos, os dois que saem de Atum, os dois velhos e grandes deuses, os filhos de Heruaket, os grandes deuses de Heliópolis, os senhores da força, os senhores da necrópole, os senhores de Maat, que esconde seu corpo de seus antepassados, que queima a Pep com hálito escaldante da boca, que queima a Pep por seu pai Ra, que queima as montanhas com o brilho de sua boca, que queima os ímpios com seu hálito ardente, que queima os inimigos de seu pai Ra, que queima os rebeldes com a chama da boca, que queima os rebeldes com o hálito abrasador de sua boca, que queima Set com seu hálito ardente. Quem abraça o pai? Quem aparece no disco solar? Quem arrecada doações das 4 regiões do céu? Quem criou Ra na casa do príncipe? Quem deu à luz Ra? Quem deixa o mês surgir? Quem dissipa a escuridão? Quem é sem igual? Quem enche o coração de Ra de alegria? Quem envia o fogo de sua majestade contra seus inimigos? Quem envia o hálito escaldante de sua boca como uma chama? Quem envia os mensageiros no final do ano? Quem esconde o segredo que não pode ser conhecido? Quem está acima dos superiores? Quem está em... Aí eu vou falar várias cidades aqui. Armin, Coptus, Abaton, Édifo, Saft-al-Rena, Tebas, Tines, Biga, Buto, Ibis, Yadit. Também quem está em Atum, quem está em Ru, quem expulsa os rebeldes da casa do Sistro, quem faz a Pep cair com seu hálito escaldante, quem faz com que seu inimigo caia, quem ilumina acima dos deuses, quem mantém a terra viva através da atividade dos seus braços, quem não envolve a cabeça de nenhum outro deus, quem ouve as homenagens do irmão, quem permite que todas as coisas surjam, quem pertence à cabeça de seu pai, quem pertence à chama, quem prepara a proteção da criança nas cidades e nomos, quem prepara a proteção para o falcão dourado, quem prepara a proteção para o Exir, quem protege a imagem de Irri, quem protege o que ela criou, quem protege seu Heru na casa da chama, quem protege seu irmão, quem queima os adversários, quem queima os inimigos, quem sai da núbia, quem sai de seu corpo, ou do deus do sol, quem sai entre as deusas, quem salva a propriedade, quem satisfaz as 2 terras com sua perfeição, quem satisfaz seu pai, quem se aproxima dos corpos de seus inimigos, Renenutet, Sermet a poderosa, seu pai Ra aplaude ao vê-la, Sopdet, foge diante de seu terror, faz o que ela manda. Bem, epíteto pra caramba para vocês praticarem aí também seu culto a Tefnut, e a gente vai passar para a oração. Mas antes de fechar aqui com a oração, é importante dizer que todo o material que eu usei para pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só dar uma olhadinha, tá? Então,
Vamos fazer primeiro uma oração para Tefnut, que ela foi extraída do Papiro Berlim 3055. Eu ascendi até você com o grande atrás de mim, e minha pureza diante de mim. Passei por Tefnut, mesmo enquanto Tefnut estava me purificando, e de fato sou um sacerdote, o filho de um sacerdote neste templo. Agora vou colocar mais um aqui, que foi tirado do texto da pirâmide, tá? Atum disse: Tefnut é minha filha viva, ela está junto com seu irmão Shu. Vida é o nome dele, verdade é o nome dela. Vida dorme com minha filha verdade. E para finalizar, um trecho do texto do caixão número 80. Esta é minha filha, a mulher viva, Tefnut, que estará com seu irmão Shu. Vida é o nome dele, ordem é o nome dela. Tefnut é minha filha viva, e ela estará junto com seu irmão Shu. O nome dele é Vida, o nome dela é Ma'at. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui nos comentários o que você achou, que eu tô ansiosa para ler, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Não saia daqui antes de deixar o seu like. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay.